confiança, a irmã Adriana e o irmão Pedro que nos convidaram. Já estivemos em alguns lugares aí pregando e hoje à noite estamos aqui. Eu sou muito preocupado com o tempo, perguntei para o pastor quanto tempo eu posso falar e que hora termina o culto. Ele disse que eu posso pregar até amanhã cedo, porque vocês vão embora às 10, então não me adianta nada ficar aqui falando depois, eu preciso aproveitar agora. Irmãos queridos, quando um soldado vai para a batalha, ele vai para a guerra, ele não leva luxo, ele leva armamento. E ele vai para uma área de combate, não para um jardim florido. Então, nesta noite, nós queremos pregar, nesses 30 minutos que nos deram, uma mensagem talvez rápida, mas que possa atingir a tua alma. A minha preocupação sempre foi essa. Aos 16 anos, a primeira vez que preguei, com uma oportunidade que o pastor Aleiro nos deu, quando estava em Juí, quando era evangelista, desde a primeira vez eu preguei a palavra. Nunca fiz ladainha em público e não gosto disso. Eu gosto de pregar a palavra de Deus. E eu preciso te dizer algumas coisas antes de penetrarmos na palavra. O diabo não te avisa que você está indo para o inferno. Segunda coisa, Deus não mudará as suas decisões por causa de você. O que ele escreveu está escrito. O que ele falou está falado e vai se cumprir. Então, nesta noite você veio para uma reunião esperando que a palavra de Deus fale contigo. Todos nós sabemos que qualquer cirurgia, ela dói. Ela corta e ela dói. E muitas vezes custa sarar, mas dói. E a palavra de Deus, a Bíblia que eu tenho diz que ela é espada. Aleluia! E a espada não é arma de defesa, ela é arma de ataque. E nesta noite, se a palavra de Deus te atacar, não te zangue comigo. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não fui eu, porque se fosse eu, talvez seria pior. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1 ao 5. Eu quero ler rapidamente estes versículos, para que você possa entender o decorrer da mensagem. 2 Timóteo é um livro que está na Bíblia. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos, Romanos, Evangelho, juventude especialmente deve saber todos os livros da Bíblia de cor. Caso contrário, não é um bom soldado. Já comecei a atacar, né? Nós vamos adiante. 2 Timóteo 4, 1 ao 5. Eu vou ler rapidamente. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, istes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Amém? Por favor, feche a sua Bíblia, claro. Porque a Bíblia é tão gostosa de ser lida e muitas vezes nós começamos a ler na igreja, quando nós deveríamos então estar atentos no decorrer da mensagem para acompanhar o raciocínio. Mas eu quero me deter apenas em algumas expressões que Paulo aqui escreve a Timóteo. Não suportarão a sã doutrina. Escutou isso? Não suportarão a sã doutrina. Tudo indica e tudo mostra que a época em que a igreja está vivendo hoje é a maior crise do cristianismo já vivido. Já houve perseguições, houve inquisição, houve martírios, houve coliseu, houve arenas, houve tudo. Mas era um tempo em que naquela perseguição se distinguia plenamente quem servia a Deus e quem não servia. Se distinguia quem realmente tinha o Espírito de Deus e queria ouvir a voz de Deus
pela sua palavra. O problema é que hoje não se distingue quase mais aqueles que realmente buscam a Deus, porque misturou-se de uma maneira tremenda, não apenas, ou digo aqui na cidade de Rio Grande, mas Brasil e o mundo envolve-se num misticismo, aonde rouba o caminho da verdade de nossas vidas. E Paulo, observando isso, ele disse: não suportarão a sã doutrina. E a grande verdade é que neste momento o Espírito Santo de Deus começa a atuar nos corações. E eu preciso dizer uma verdade que poucos pregadores dizem: o diabo, ele está aqui presente neste culto, queira você acredite ou não, e ele lançará dúvida no teu coração, mas no nome de Jesus, pelo poder da palavra, nós expulsamos ele e proclamamos que haja liberdade aqui no nome de Jesus. Porque a sã doutrina, a palavra verdadeira, ela mexe conosco, ela cutuca nossas vidas, ela nos tira do comodismo e ela nos leva para perto de Deus. Vivemos numa época em que realmente o povo quer ouvir mensagens que possam satisfazer o seu ego, mas a mensagem da palavra de Deus é uma só: arrependei-vos e convertei-vos. Esta é a palavra de Deus. E por esta razão, hoje no mundo todo se criou um espetáculo que nós, antigamente, quando nós éramos crentes lá há 60 anos atrás, eu tenho 66 de idade, faz 66 anos que eu venho a essa igreja. Naquele tempo, o crente era algo pejorativo na sociedade. O crente era perseguido, era maltratado, era vilipendiado, era desprezado, mas era crente. Depois o crente virou evangélico, e de evangélico ele virou na modernidade do gospel e dos shows. E a mensagem, a essência da palavra de Deus, baseada em Romanos 1:16, que diz que esta palavra é o poder de Deus capaz de transformar vidas, está sendo apenas massageado e não é feita uma operação no profundo da alma daqueles que ouvem. Porque a Bíblia diz que aquele que se converta muda de vida. Ele muda a sua posição, a sua situação. Então o Evangelho vem operar para trazer transformação nas vidas. E como eu disse anteriormente, toda operação dói. Então muitas vezes o pregador prega uma mensagem e esta mensagem não é bem aceita. Mas eu não me preocupo com isso. A minha preocupação é que um dia nós possamos nos encontrar ante os portais da eternidade e ouvirmos o nosso nome ser chamado, por consequência de uma pregação que nos atingiu, que nos feriu e que nos fez chorar, mas nos levou ao arrependimento. Aleluia! Aleluia! Não sou pregador que manda dar aleluia, não. Não sou pregador que manda levantar a mão. Porque aleluia, meu irmão, é a expressão de uma alma agradecida. Aleluia! Aleluia é a expressão de uma alma livre. Quem não é livre não dá. Quem não é agradecido não diz aleluia. Eu me lembro quando era garoto, pastor Arlindo. Eu ia nos seus cultos. Eu havia vindo da roça caipira, como sou até hoje. Mas eu tinha medo de um dia dar um aleluia na igreja. Mas um dia eu consegui dizer aleluia. E quando eu disse essa palavra, que eu ouvi o som da minha voz, eu nunca mais parei de fazer isso. Porque Jesus é maravilhoso. A igreja de Jesus Cristo é uma casa de oração. A igreja de Jesus não é um comércio, não é um lugar. Aliás, é um lugar de adoração. E não é um lugar de entretenimento. Esta casa é chamada casa de oração. E se realmente nós pertencemos a Ele, nesta noite, aqui neste lugar, haverá profunda reconciliação com Deus. E nós não viemos aqui para ser um bonitinho pregador, não. Eu vim aqui para aprender com vocês aquilo que é mais excelente, aquilo que é mais sublime. Então não queira apenas ouvir aquilo que possa satisfazer o teu desejo, a tua emoção. O profeta Oséias, usado por Deus no capítulo 8, no versículo 12, Deus fala através dele dizendo: eu escrevi para o meu povo
as grandezas da minha lei, mas eles a tiveram por coisas estranhas. Irmãos queridos, pasmem, não sou eu que digo, são estatísticas que dizem: 55% de pastores de igrejas, não digo Assembleia de Deus, de pastores de igreja, 55% nunca leram toda a Bíblia. É uma das coisas mais tristes do mundo, é você falar de alguém que você não conhece. Como que eu posso dar informação a respeito da cidade de Rio Grande se eu não a conheço? Mas da minha cidade eu descrevo toda a história dela, porque eu conheço. E você, para falar de Jesus, você precisa conhecer Ele. Lembra-se do dia que você o encontrou? Lembra-se do dia em que você chorou aos pés dele, se é que chorou? Lembra-se do dia em que correu lágrima dos teus olhos e Jesus te batizou com o Espírito Santo e então tu falou em novas línguas? Lembra disso? Mas que bom, maravilhoso, que coisa gloriosa é isto, e nós esquecemos do que é belo. Mas nós não podemos esquecer disso. E Deus então disse: eu escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas eles a tiveram por coisas estranhas. É terrível isso. O profeta Jeremias, no capítulo 6, no versículo 16 e versículo 17, ele diz: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele, então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo replicastes: nós não cremos nisto e não o seguiremos. Coisa triste. Assim está o povo. Eu vou para a igreja para ouvir o pregador, mas eu não quero seguir aquela mensagem. Eu vi há poucos dias o moço, nada contra ninguém aqui, por amor de Deus. Eu tenho 66 anos de idade. Até o dia de hoje, os meus pés nunca entraram em um cinema. Os meus pés nunca entraram num campo de futebol. Nunca na minha vida eu entrei num baile. Não sou frustrado por isso. Muito pelo contrário, eu descobri, pastor, a beleza de um Jesus que é maravilhoso. Aleluia! Porque eu aprendi um dia que aquele que um dia viu o reino e foi encantado por ele, perdeu o direito de viver sossegado. Se você está sossegado, meu irmão, é porque você não viu ele ainda, não contemplou a beleza dele, não contemplou a sua glória. Então aqui o profeta diz, e o povo diz esta palavra: nós não cremos nisso. Talvez alguém possa dizer nesse momento: esse pregador é cafona. Não, não sou. Eu sou filho de Deus, iluminado pelo Espírito Santo. Eu creio plenamente que um dia a minha vida, mais rápida do que o relâmpago, eu subirei além das estrelas. Eu subirei onde está Deus. Aleluia! E para chegar lá, o cheiro lavado por esta palavra, não há outro caminho, pastor. Não é título, não é posição, não é cultura, não é doutorado, não é situação financeira, econômica, não é influência dos homens. Será se a tua vida for lavada pelo sangue de Jesus, você chega lá. Aonde você quer chegar? Para onde você quer ir? Lembro-me um dia que um pregador pregava ao ar livre, e ele falava sobre a realidade dos céus e do inferno. E o moço, que ali ouvia, desatento, despercebido, ele pegou a sua moto, acelerou sua moto e convidou os amigos: vamos. E os amigos perguntaram: para onde você vai? Ele disse: para o inferno. Ele correu 100 metros e morreu debaixo de uma carreta. Os seus amigos voltam ao pastor e perguntam: pastor, para onde ele foi? Ele foi para onde disse que iria. Essa é a triste realidade. Talvez você pergunte agora: onde fica o inferno? E eu preciso dizer que o inferno fica muito mais perto do que você imagina, e você pode estar muito perto. Fica logo além de uma vida sem Cristo, muito próximo. Então esta é a palavra de Deus. E hoje, pastor Aleno, obreiros, pastores, pregadores jovens, o mundo
está querendo apenas festivais, festas. Se a minha mensagem não é interessante, moça, se dá para parar de circular o caderninho, eu vou ficar muito feliz. Desculpa, senhor. Eu estou diante de Deus. Eu estou na casa chamada oração, que não é comércio, não é venda. Eu posso nunca mais beber, pastor, mas eu não vou perder para o diabo hoje, não. Eu prego o evangelho que transforma. Eu tenho raiva do diabo, e ele tem de mim, nós brigamos. Mas é um lugar de adoração. Aí o profeta, Amós no capítulo 5, verso 21, 23, ele diz, é Deus falando: eu aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. É Deus que diz. E ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não virei a melodia dos teus instrumentos. Nós estamos preocupados com festas, mas Deus está dizendo: eu não quero tuas festas. Eu não quero o som dos teus instrumentos, as lindas vozes que cantam. Eu não quero apenas pregadores engravatados que citam versículos. O diabo citava a Bíblia e muito bem para Jesus, mas era o diabo. Era o diabo. Então apenas citar aqui não. Nós precisamos pregar um evangelho que realmente arranque vidas das mãos do diabo, que transforme vidas. Precisamos de uma mensagem que conforte os aflitos. Precisamos de uma mensagem que conforte os aflitos e aflige os confortados. Aleluia. É essa a mensagem que nós precisamos. Uma mensagem que nos tire do comodismo. A igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade. Há poucos dias, pastor, eu encontrei uma moça na minha cidade, bonita, esbelta, linda, grande. Olhei para ela, pus a mão na minha carteira e tirei R$100. Eu digo: vou te dar de presente R$100 para você comprar uma calça. Porque a calça dela estava toda esfarrapada. Toda esfarrapada. Eu disse: não, é assim. Mas eu canto no coral. Cante. O diabo se cantava muito também. É o que a Bíblia diz. Quer dizer, a igreja vai conquistar não é pela igualdade do mundo, é pela diferença. Não que a jovem crente tem que ser cafona, não, jovens, não. Vocês são queridos demais, mas a vestimenta, o falar, o linguajar tem que ser um que atrai pessoas. Eu não estou preocupado se você vai falar línguas aqui nessa noite, não é a minha preocupação. Não é a minha preocupação se você vai falar em língua, igreja. A minha preocupação é o que você vai falar depois daquela porta ali para ir para casa. Amanhã, depois, o que tu fala, o que tu pensa, o que tu diz, o que tu cantas. O que você vai falar amanhã? Filhinha rebelde, o que você vai falar para a mamãe e para o papai? Aqui é fácil, pastor, além de falar em novas línguas. É fácil saltitar, pular, dar glória e aleluia. Mas a minha preocupação é o que você fala depois de sair daquela porta. Essa é a minha preocupação. A mensagem da cruz, Paulo disse que ela é considerada loucura. Loucura. É por isso, pastor, que poucos têm coragem de pregar. Hoje se criou no Brasil e a Europa já morreu por causa disto. Os Estados Unidos estão morrendo por causa disto. E o Brasil também morrerá as igrejas pela mesma causa. É triste dizer isto? É triste dizer isso. Porque a mensagem da cruz está sendo negligenciada. Hoje há uma mensagem eufórica, uma mensagem que mexe com as emoções, com o frenesi da carne, mensagem que traz ao povo o delírio. Mas termina o culto, eles esquecem do aleluia. Eles esquecem do glória a Deus. Meu irmão, a minha preocupação não é se tu vai dormir bem essa noite.
A minha preocupação é que você, e o meu desejo é que você não durma. Sabe, não durma. Essa palavra há de ficar martelando na tua consciência. Ela há de ficar martelando na tua vida e você não vai dormir mesmo. Para meditar nesta palavra, para meditar neste evangelho, a mensagem da cruz realmente é difícil. Se você olhar para o livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 27, você encontra uma passagem que diz: Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Pelo gozo, ele preferiu sofrer os vitupérios de Cristo, mas pelo gozo por uma proposta de Deus para a sua vida. Escute bem, e no versículo 27, diz que Moisés viveu, escute isto, Moisés viveu como que vendo o invisível. Foi assim que ele viveu. Ele não viveu, pastor Alênio, pelo aqui e pelo agora. Ele não viveu pelo momento. Ele poderia muito bem ser chamado filho da Faraó, sentar no trono, sentar no palácio e governar. Mas era tudo que o diabo podia dar para ele. Olhe para mim, José no Egito. Ele teve uma oportunidade de bater no peito e com orgulho dizer: eu sou amante da mulher Potifar. Eu sou amante da mulher do chefe. Era tudo que o diabo podia dar para ele. Mas ele preferiu a masmorra. Ele preferiu o cárcere. Ele preferiu ser vilipendiado. Sabe por quê? Porque ele vivia vendo o invisível. Ó Deus, abra os olhos deste povo. Abra os olhos para nós contemplarmos a beleza do reino. Não é o aqui e agora que me faz ser crente, é a perspectiva de uma vida com Deus. E Moisés viveu isto, meu irmão. Ele viveu como que vendo o invisível. Muitas das pessoas, muitos crentes rejeitam a verdade bíblica para ouvir apenas aquilo que desejam. Talvez não seja o que tu queria ouvir nesta noite, mas eu preciso te dizer que é o que você precisava ouvir. Era o que você precisava ouvir. Hoje um culto de Santa Ceia é um culto, pastor, de reconciliação, de entendimento, de compreender o valor que Ele deu às nossas vidas. Ele me resgatou do poder da morte, pastor. Ele me deu o direito de ser chamado seu filho. João 1,12 diz: deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Há um registro dos céus que diz isto: o meu nome será chamado por Ele um dia. Oh, glória! Bendito é o nome de Jesus. Então o que? Que fidalguia é esta? Que privilégio é este, meu irmão? Que prazer é este? Nós não entendemos estas coisas. Aleluia! Me deu o direito de ser chamado filho de Deus. Vamos adiante. A Bíblia diz, no livro de Marcos, no capítulo 7, verso 9, que o povo, que os crentes trocaram os preceitos de Deus por tradições. Nós nos acomodamos, irmãos. Nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos, mas olhe para a igreja, lá do livro de Atos. Escute bem isso. A Bíblia diz que eles viviam em comunhão, no partir do pão, no ensino e nas orações. Era assim que eles viviam, no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 requisitos. 4. Escutou bem? No ensino. Eu vou te fazer uma pergunta. Jovens, quantas vezes você já leu a Bíblia? Não responda para mim. Quantas vezes você já leu o Novo Testamento? Quantas vezes você já leu um livro da Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo livro? Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos, vocês já leram este livro sagrado, maravilhoso, que vocês pregam que amam a Deus? Eu sempre conto uma história para que você entenda.
dia 18 de janeiro de 1970. Eu conheci uma moça, no dia 20 ela escreveu uma carta, e eu, quando peguei a carta, pastor Aleno, quando fui no correio, a gente ia no correio buscar a letra. Eu peguei a carta, quando peguei a carta, eu vi que era dela. Sabe o que eu vi? Eu vi a imagem dela estampada na carta. Não tinha celular que mostra a figura, não. A carta é dela. E eu comecei a ler a carta e era a voz dela quando eu lia. Interessante. E eu li. Isso fazem 48 anos e eu não esqueci a carta. Sabe por quê? Porque eu amei essa moça, eu me casei com ela 42 anos atrás. Isso é o amor que me levou a aprender o que ela me escreveu. Deus escreveu uma carta de amor. Saia da hipocrisia, meu irmão. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. É uma carta de amor dada por Deus para você. Se você não lê, você está mentindo. E mentiroso não entra nos céus. Porque Apocalipse 1 e 3, eu estou citando a Bíblia, diz que bem-aventurado é aquele que lê. Talvez você está dizendo, nunca mais venho ouvir este pregador. Talvez seja a última oportunidade. Porque os dias que me restam são bem menos dos que eu já vivi. Agora você não sabe. Eu não vivo mais 66 anos. Talvez seja a última vez que vocês vão ouvir alguém assim tão arrogante no teu julgamento. E talvez outros possam dizer, eu nunca vi um profeta de Deus falar estas verdades. E isso me agrada muito, meu irmão. Isso me deixa feliz. Trocar os preceitos de Deus por tradições. Nós precisamos edificar realmente os nossos fundamentos bíblicos. O nosso conhecimento bíblico. Não substituímos. Há um livro que circula de um homem que diz que ficou cristão agora, Augusto Cury. Tem igreja e tem pregadores que citam muito mais ele do que a Bíblia. Citam mais aquele camarada do que a Bíblia. Mas somente esta palavra é que tem poder. Somente esta palavra. E aí o pregador fica pregando uma mensagem para o povo. Você vai receber a sua vitória nessa noite. Mas no capítulo 61 do livro de Isaías diz que Deus também ali, ele fala de bênção, diz assim, mas também será pregada a sua justiça. A justiça. A justiça de Deus também vai envolver as pessoas. Vai tocar nas pessoas. Eu te pergunto, o que você quer assistir? Um avivamento ou um funeral? Você está preparado para o quê? A igreja de Cristo, a igreja de Jesus. Hoje eu falava com a nossa irmã do Estou, e ela me fez hoje um grande favor. Ela não ligou no aparelho chamado televisão, onde tem cantores de gospel cantando o dia inteiro. A maior tentação do mundo, a maior arma que o diabo está usando aqui. Não se zangue comigo quem é cantor, pelo amor de Deus. A maior artimanha do diabo é nos levar a um engodo através das aparências do cristianismo. O mal do mundo hoje, pastor, reside no fato que os pentecostais fugiram à regra. Entre os neopentecostais, mais ainda, e entre os carismáticos envolvendo o mundo todo. E hoje todo mundo é irmão, mas participa de baile, de boate, de cabaré, desculpa a expressão, de prostituição, de motéis e coisa tal. E eles vão ao inferno. O ímpio será lançado no inferno, diz a minha Bíblia. E nós nos envolvemos com isso, pastor. Isso é terrível. Mas o Espírito Santo de Deus nos traz realmente uma convicção profunda e que nós precisamos viver esse ensino da palavra, esta comunhão, esse partir do pão e das orações. Amém? Amém. Nós temos mais 5 minutos. Pode? A igreja primitiva, a igreja do passado, e nem digo lá do começo dela, mas a igreja do século XX, quando começou o movimento pentecostal, esta igreja, ela não pediu a Deus que Deus abençoasse suas estratégias. A igreja não precisa de artifícios para atrair pessoas. Não.
Antes precisa ensinar as verdades bíblicas com consistência. Ela precisa pregar com ardor e viver com intensidade. Meu filho, ele é doutor em História Antiga, e ele estudou a Bíblia, todos os movimentos, e nós brigamos bastante. E ele é daqueles que diz: não, mas a juventude, a igreja tem que se modernizar e tem que entrar na igualdade do mundo. E eu sempre faço a ele uma pergunta: Wesley desceu a modernidade da sua época? Não. Há poucos dias faleceu o maior evangelista que o mundo conheceu, chamado Billy Graham. Ele desceu ao estilo do mundo? Não. Ele continuou pregando o evangelho. Brainerd, ele desceu ao estilo da sua época? Não. Ele viveu a sua vida com Deus. Então, como que eu preciso? O que eu preciso, meu irmão, é ser revestido de graça, de unção, de poder, para transmitir uma palavra que salva, uma palavra que cura. Eu preciso viver aquilo que Jó diz no capítulo 42 do seu livro: antes eu ouvia com meus ouvidos a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Aquilo que João, na primeira carta, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: aquilo que minhas mãos tocaram, que meus olhos viram, que meus ouvidos ouviram, é o que eu vos anuncio. Eu falo de um Jesus de experiência, meu irmão. Eu falo de um Jesus de experiência, de um Jesus vivo, que me assiste, que anda comigo, que caminha comigo, que viaja comigo, que dorme comigo, sim. Lembro-me quando estudava, aprendi uma frase com o professor há 50 anos atrás, e ele disse que a essência da ciência é a experiência. A essência da ciência é a experiência. Eu quero te perguntar: qual é a tua experiência com Deus? Qual é a tua experiência? Aleluia! Quando Jesus envia o primeiro missionário para o mundo, o gadareno, aquele que havia se convertido, aceito Jesus e sido liberto lá nos sepulcros, ele se apresenta para Jesus e diz: Jesus, eu quero ir contigo. E Jesus disse: não, você não. Você vai para a casa dos teus pais, dos teus parentes, e conte o que eu fiz na tua vida. Você tem o que contar do que Jesus tem feito na tua vida? Ou apenas você tem uma tradição para dizer: eu vou na igreja todos os dias, eu vou na igreja e canto no coral, eu prego, até eu uso gravata. Mas atrás de uma gravata se esconde muita hipocrisia, meu irmão. Muita hipocrisia. Agora, o que Deus olha para o âmago de nosso coração, para a nossa vida com Ele, nós não podemos viver, escute bem, jovens, irmãos, nós não podemos viver à base de energéticos. Quando nós estamos cansados, a gente toma energético. Mas energético não é alimento. Energético me faz ser forte, dá uns pulos no momento, mas não é remédio. Estão entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, não adianta aquele culto que vem um pregador de fora para você pular e saltar. Isso é energético. Eu quero ver se tu tem energia para correr todo dia. Eu quero saber se tu tem coragem de dobrar os joelhos todo dia e falar com Deus. Energético não me basta, pastor, além do pregador que vem e fala alguma coisa, e eu dou aleluia, entro no embalo dos outros e dou glória a Deus. Eu quero saber se você dá glória a Deus sozinho. Aleluia! Eu não preciso de energético. A maior parte de nossas atividades espirituais não passa de anestésico barato para amortecer a dor de uma alma vazia. Nós estamos assim, pastor. Já vi muitos cultos que as pessoas saem rindo para casa, mas com a alma vazia, a alma sedenta, estão com sede. O delírio faz rir também. Eu vi comentários da Segunda Guerra, de soldados morrendo. Aqui nós temos um marinheiro, não é? É isso, né? Temos aqui, que quando os navios estavam afundando sob o peso das armas, soldados morrendo, feridos, se afogando, eles gritavam: mãe, mãe, sorria! O delírio faz sorrir. E tem cultos nossos que são delírio, e a pessoa ri, mas a alma está vazia, está morrendo. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E esta vida em abundância é aproximar-se dele. Não é unicamente pela mensagem do pregador. Nós não precisamos de energético.
A igreja hoje, infelizmente, quer mais entretenimento do que uma vida consagrada. E o diabo usa as suas artimanhas para enganar, para o engodo que ele está introduzindo nas igrejas. Eu quero encerrar em 5 minutos. Me escute. Na Segunda Guerra Mundial, talvez tenha pessoas aqui que viveram muito bem essa época. Quando Hitler arrebanha multidões de pessoas, especialmente judeus, e os leva para os campos de concentração para matá-los, nos fornos de gás, nos salões de gás. Ele pregou uma ideia para os oficiais, para os comandantes que levavam essas pessoas para lá, era longe de onde eles estavam. Então todos os comandantes diziam para aquelas pessoas que entravam naqueles trens, rumo ao lugar da morte. Quem levava e chamava essas pessoas dizia o seguinte: vocês estão indo para um lugar maravilhoso, vocês estão indo para um lugar de trabalho, de atividade, vocês vão trabalhar, vocês vão ter um salário. E as pessoas humildemente entravam no trem. E quando lá chegavam, eles eram colocados em salões como este, e o gás era ligado no rio, multidões e multidões. Mas a estratégia era esta que Hitler dizia: os enganem até a morte. Os engane. Por quê? Porque se dissessem para eles: vocês estão indo para um salão de extermínio, para a morte, para os fornos, eles se rebelavam, eles iam morrer, talvez brigando, mas iam brigar. Mas eles eram iludidos, pastor. E é isso que o diabo está fazendo conosco. Eu disse no início da mensagem: o diabo não te avisa que está te enganando. O diabo não avisa que está te enganando. Davi sacrificou as suas gerações futuras apenas pelo prazer imediato de uma Betseba. Ele sacrificou gerações. Mas você está aqui nessa noite para que o teu coração se abra para Deus e o Espírito de Deus possa te levar a um mundo glorioso. Não coloque na tua vida, não coloque shows, não coloque entretenimento no mesmo nível das verdades bíblicas. Não leve isso. Mas eu vou te dar um conselho encerrando. Este livro que você tem, que se chama Bíblia, se você não a ler, de nada adianta. A Bíblia não é amuleto. A Bíblia é palavra de poder. Eu conto uma historiazinha, encerrando. Um dia o moço se converteu. E ele foi cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. E todo mundo admirava a vida dele. Lá distante, em uma capela, lá no lugar onde moravam muitos crentes, uma pessoa ficou possessa pelo diabo. E todos os crentes se reuniram ali e tentaram expulsar aquele demônio, fizeram orações, fizeram griteiro, e nada aconteceu. Mas alguém se lembra: mas tem aquele moço crente que se converteu, vamos buscar ele, pode que resolva o assunto. O moço era inexperiente, mas era ligado com Deus. Ele não tinha experiência, mas já tinha uma vida com Deus. Ele chegou lá diante daquela pessoa possessa, ele não sabia o que fazer. Ele pegou a Bíblia, que não precisava ter feito isso se ele soubesse, mas ele pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia, nas bem-aventuranças lá de Mateus, que todos vocês sabem em que capítulo está escrito. E ele começou a ler em voz alta diante daquele processo: bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E aquela pessoa possessa, o demônio nele deu um grito e disse: para com esta leitura, porque ela me incomoda, não fale. E aquele jovem crente, pastor, ele continuou lendo: bem-aventurado os pacificadores. E de repente o demoniado disse: pare, eu já pedi, pare com esta leitura. E simplesmente aquele moço, cheio do Espírito de Deus, disse o seguinte, diante da voz pare, ele diz o seguinte: o incomodado que se retire. O incomodado que se retire. Meu irmão, sobre esta palavra aqui, o que eu preguei, há poder de Deus. Cite ela, mencione ela, fale dela, conte dela, e as coisas vão acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. O diabo vai recuar nesta noite, no nome de Jesus. Nós decretamos no nome de Jesus a retirada dos propósitos da tua vida, no nome de Jesus. E renascerá em você não apenas no sono,
mas a realidade, um propósito, porque sonho sem propósito te leva à decepção. Sonho sem disciplina te leva à angústia, e disciplina sem sonho te torna um servo apenas. Eu quero que você tenha sonhos, mas tenha disciplina, e o sonho para ser concretizar a tua vida está baseado no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 8, onde diz: medita nesta palavra dia e noite, escute mais. Ela descreve mais um pouco, diz assim: e então tu prosperarás no teu caminho e será bem sucedido. Tu quer sucesso? Quer prosperidade? Há um só caminho, esta palavra, este Jesus maravilhoso, em nome de Jesus, amém.